Bem, como a gente vai falar da história do quadrinho japonês, a gente tem que voltar. A gente tem que ir bem para trás. Era medieval japonesa é o período fundamental, mas a gente tem que vir um pouquinho antes. Como o período medieval, né, o período Edo do Japão, é um dos mais importantes dentro da história japonesa, eu tenho que dar um resuminho aqui que meio que justifica mais pra frente quando eu começar a falar do Kyoei aqui no curso. Vamos lá. A capital, né, Edo, era basicamente uma vila de pescadores e com o desenvolvimento de mercado, desenvolvimento econômico, político, social, eles começam a rivalizar com Pequim, que até então era a maior capital do mundo. E aí Edo ele competia com Osaka, né, de certa forma, e Kyoto, que eram já cidades que já existiam no Japão e que já tinham um polo cultural, já tinha um polo político muito importante. O teatro Kabuki substitui o teatro No, né? Começa a ter mais popularidade, as tramas do Kabuki e tudo mais. Eu coloco o Kabuki aqui porque ele é importante com um tipo de representação artística que surge no Kyoei chamado Yakusha-e, que é basicamente uma representação de atores do teatro Kabuki. Por isso que eu pontuo ele aqui como algo importante que, de certa forma, substitui o teatro no, que é dramático, performático e tudo mais. Ao meio da prostituição, o shogunato ele começa a controlar a vida flaner, né, a vida do... Como que eu posso explicar flaner? Tem um escritor brasileiro, João do Rio, que é interessantíssimo para você ver. É basicamente a pessoa que, em francês, o flaner é um cara que caminha. A gente pode traduzir com muitas boas alças como vagal. E aí era muito descontrolado a prostituição, bebida, jogos e tudo mais. E aí o shogunato começa a concentrar esses locais em polos específicos, em regiões específicas da cidade. E aí fica mais fácil de você ter um controle do que é carnal, do que é errado, você coloca eles num centro e é mais fácil para ter controle, para saber quem entra e quem sai e tudo mais, e não espalha para outros locais. E aí eles ficaram conhecidos como áreas do prazer. No jogo do Yakuza tem um mundo subterrâneo, assim, né? Você desce o negócio e você tem uma ruazinha. Você pode ter mais ou menos noção de como eram essas ruas do prazer com essa parte do Yakuza. Uma das mais famosas que tinha em Edo era a Oshiwara, que foi muito representado no Kyoei, tanto por vários artistas. Né? Durante o curso eu vou mostrar várias imagens de como era essa rua e como os artistas representavam ela em suas obras de estilogravura. Aumenta a qualidade de vida e, consequentemente, a diminuição da taxa do analfabetismo. O Japão é um dos países que tem um dos menores índices de analfabetismo e isso é muito antigo. Eles têm uma cultura de leitura, uma cultura literária muito forte, eles dão uma importância muito grande para a língua, para o idioma japonês. Então, por isso que toda a população japonesa praticamente sabia ler e consumia literatura. Não é à toa que nesse período da era medieval, quase toda a população japonesa lia e consumia as obras literárias feitas nesse período. Impressionante, impressionante. Não é à toa que hoje em dia o Japão continua sendo um dos países com uma das menores taxas de analfabetismo do mundo. Lá para o final do período Edo começa a ter as tentativas de abertura dos portos, né? O comandante Matthew Perry obriga o Japão a abrir os portos e aí quando abre começa a entrar muita influência estrangeira no território japonês e a arte japonesa, a cultura japonesa também é exportada para outros países. Aí surge o termo do japonismo na França e tudo mais. Falaremos ele no curso. Mas é isso. Então, todo o processo evolutivo da arte japonesa chega o momento de abertura dos portos e aí a arte japonesa espalha e faz um sucesso danado. A gente consegue até criar paralelos assim de como o mangá hoje é influente e como isso já acontecia desde pelo menos no final de 1800, sabe? É um sistema, uma cultura muito interessante, uma parada muito legal de você se observar de como o Japão sempre foi uma nação interessante aos olhos dos outros países do mundo, né? E continua sendo até hoje.